com o pastor Otaviano também nessa ocasião. Senhor Deus, nós agradecemos pela presença do pastor Otaviano. Obrigado porque o Senhor nos deu condições de estarmos juntos na manhã desse dia, a fim de compartilharmos a palavra do Senhor, a fim de estudarmos juntos, aprendermos juntos. Que o Senhor direcione a vida dele para que nos ensine nessa manhã. Que tudo glorifique o nome do Senhor. E também, ó Deus, visa a edificação das nossas vidas. Nós alegramos com a presença do nosso irmão entre nós. E agradecemos a Jesus em Cristo mesmo. Amém. Irmãos, bom dia, graça e paz, amém? É um grande prazer, uma grande alegria poder estar com os irmãos nesta manhã. Agradeço o reverendo Juliano, e como ele disse aqui, nós nos encontrávamos em uma quadra lá na igreja presbiteriana de Vila Nova. O reverendo Juliano, muito bom de bola, artilheiro, uma pessoa querida, amada. Agradeço o irmão pelo convite. É um grande prazer, estou com a minha família, aqui com os irmãos, a minha esposa, a Viviane, ela saiu com o meu filho, o Azaf, ele tem 3 anos, a Andressa, 6 anos, a minha mãe está aqui também, a Floraci, e nós viemos com o propósito de ficarmos alguns dias com o meu sobrinho, o Ageu, que está estudando aqui na cidade. Como disse o reverendo, rapidamente eu quero dizer para os irmãos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara, em Goiânia. Eu estou nessa igreja há 12 anos, tenho 17 anos de ministério. E o Senhor tem muito nos abençoado ali em Goiânia, naquela igreja. E o desejo sempre é servir e fazer a vontade do Senhor. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Para a nossa meditação nesta manhã, primeiro livro dos Reis, segundo livro, irmãos, desculpa, capítulo 22. Aqueles que forem encontrando o texto, por favor, se coloquem em pé para que façamos a leitura do texto sagrado. Nós leremos do verso 1 ao verso 2 e o capítulo 23, do verso 1 ao verso 3. Assim diz a santa e bendita palavra do nosso Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Bosgate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Capítulo 23 diz o seguinte: então ordenou o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora
encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante ao Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Oremos, irmãos. Ó Deus de misericórdia, ó Deus de graça. Ó Deus, fale conosco, Senhor. Abençoe as nossas vidas. Transforme o nosso coração. Edifica-nos, ó Deus. Precisamos urgentemente do agir do Senhor na nossa vida. Por isso, nós rogamos neste momento. Fale conosco no nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos se sentem. Queridos, semana passada eu estava na Igreja Presbiteriana Luz, em Goiânia, em uma conferência, e o título desta conferência era o seguinte: chegou a hora de despertar. Chegou a hora de retornar. E nessa conferência estava o reverendo coreano, o Kou, e ele trouxe uma palavra, queridos e amados irmãos, que tocou muito ao meu coração. Ele falando sobre não desesperarmos por conta do contexto em que a gente vive. Ele trouxe a necessidade de duas coisas que eu achei muito importante e que estão no meu coração. Ele falou a respeito de santidade e a respeito, irmãos, de intimidade, de paixão, de amor por Deus, por sua palavra, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus poderá fazer através da nossa vida. Porque em meio ao contexto que nós estávamos vivendo, e graças ao Senhor a gente percebe que a coisa tem melhorado, as pessoas se distanciaram da igreja. Porque na igreja nós poderíamos contrair a Covid. E se nós estivéssemos nas nossas reuniões, seria perigoso. E em um contexto anterior, nós estávamos em um contexto complicado, difícil. Mas esse contexto passou, irmãos. E a realidade das igrejas lá em Goiânia, parece que as pessoas, elas se acostumaram a ficar distante. Parece que não é mais necessário cultuar a Deus. Parece que não é mais importante ter um momento de comunhão com os irmãos na igreja, adorar a Deus, entender que Deus está no controle de todas as coisas, porque é perigoso. E ele falando sobre essa realidade, ele diz: a gente precisa retornar ao primeiro amor. A gente precisa amar a Deus, irmãos, como a gente confessa ao lermos a palavra de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E quando nós falamos, irmãos, e hoje a irmã que estava fazendo aqui a superintendência da escola, a liturgia do culto, ela falou sobre a reforma protestante, que hoje completa 504 anos. 504 anos. Quando nós olhamos para aqueles irmãos reformadores, nós percebemos algumas características, irmãos, e que são importantes para o nosso contexto.
são importantes para mim e para cada um dos irmãos. Quando nós olhamos para eles, nós percebemos muita intrepidez para anunciar aquilo que eles criam, a coragem de enfrentar a igreja predominante, o sistema que havia naquele contexto. Eles enfrentaram e disseram: a gente precisa retornar às Escrituras. A gente precisa retornar à palavra. E quando nós falamos, irmãos, em reforma, a gente não pode pensar que a primeira reforma religiosa, ela aconteceu no século XVI. Não. A Bíblia descreve muitas reformas, muitos momentos onde Deus usou seus servos para dizer: irmãos, a gente precisa reformar. Nós não podemos viver desta forma. A gente precisa voltar para Deus, para a sua palavra, para a sua instrução. E dentre, queridos irmãos, estes reformadores, nós estamos diante de um deles, o rei Josias. E o rei Josias, irmãos, ele foi o 16º rei em Judá. E foi considerado um dos melhores e mais fiéis. Ele foi considerado um homem reto e bom. Um homem que tinha como propósito servir a Deus em consequência, em contraste, irmãos, à impiedade, ao descompromisso com Deus, à má administração dos reis anteriores em Judá, em Jerusalém, o rei Amon, o rei Manassés. Ele veio como um contraste, ele trouxe a perspectiva de necessidade de olhar para Deus e para a sua palavra. Eles não poderiam viver na impiedade. O povo não poderia virar as costas para Deus. Esse rei morreu, queridos e amados irmãos, em uma batalha. Reinou por 31 anos em Judá. E nós aprendemos muitas coisas importantes. E hoje, reforma protestante, a gente está comemorando 504 anos. E esse texto fala sobre reforma. E eu penso, irmãos, que eu e os irmãos precisamos urgentemente nos voltar para Deus. Reformar a nossa vida à luz da palavra. Não temermos as situações e os problemas da vida. São muitos os inimigos. São muitos os adversários que eu e os irmãos temos para não servirmos a Deus. O mundo no qual a gente vive, ele é anticristão. Ele luta contra. Basta a gente ligar a televisão. Basta a gente acessar a internet. Tudo que é de Deus será combatido, será desconsiderado, será colocado para mim e para os irmãos como algo não muito importante. Nós não podemos valorizar isso. Nós temos outros valores, outros princípios, outras coisas muito mais importantes. Josias, irmãos, nos ensina, através da vida e da postura reformista dele, nos ensina nos nossos dias a termos, irmãos, em primeiro lugar, compromisso com Deus. Entender que nós pertencemos a Deus.
Eu gosto muito daquela passagem bíblica quando os apóstolos disseram o seguinte, olha, em um momento de confronto eles disseram o seguinte, olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa ouvir a Deus, receber a instrução de Deus. É mais prioritário do que ouvir homens, irmãos, que são iguais a nós, pecadores como nós, finitos como nós. O texto sagrado no verso 2, do capítulo 22, olha aí na sua Bíblia. O texto diz, fez ele, o rei Josias, o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Josias, diz o texto, fez o que era reto perante o Senhor. Ele compreendia que o importante seria agradar e fazer a vontade de Deus, irmãos. O que deve prevalecer sempre é o nosso compromisso com Deus. Certamente este firme compromisso com Deus foi o elemento motivador das reformas efetuadas por Josias. Quem tem compromisso com Deus, irmãos, não desiste de servir ao Senhor. Não desiste de servir ao Senhor. Quem conhece a Deus, em qualquer contexto, em qualquer situação, a gente não vai desistir. Nós não iremos esmorecer, nós poderemos passar por momentos de crises, de dificuldades, mas não desistiremos. Eu tenho uma irmã, membro da nossa igreja, lá no Jardim Guanabara, que ela sempre chega a mim com as suas dúvidas, com os seus questionamentos a respeito de Deus e da sua palavra. Mas é uma irmã que sempre me diz, pastor, eu quero servir a Deus. Eu não quero ficar com essas dúvidas. Eu não quero guardar no meu coração essas incertezas. Eu quero amar a Deus. Eu quero servir a Deus em toda e qualquer situação. O compromisso com Deus é fundamental para implantarmos, irmãos, qualquer reforma na nossa vida. É interessante a gente pensar na nossa vida, nos pecados que eu e os irmãos cometemos. Será que a gente vai conseguir vencer na nossa força? Porque nós acordamos um dia e dissemos, olha, hoje eu não vou fazer mais isso. Hoje eu não vou praticar isso que eu pratico. Não é na nossa força. Não é na nossa capacidade. É no poder de Deus que a gente vive em santidade. É no favor e na graça do Senhor. Quando, irmãos, nós desviamos do compromisso com Deus, o caos se instala na nossa vida espiritual. A gente perde o prazer, e hoje reforma protestante. A gente perde o prazer das coisas de Deus. Recentemente eu estava conversando com um presbítero, que foi presbítero da nossa igreja, não está. Aí ele me diz, pastor, a questão da vida devocional das pessoas, dos membros da igreja, não sei se é aqui, viu, Juliano? Eu acho que aqui não. Mas as pessoas deixaram a Bíblia. As pessoas não leem mais a Bíblia. O sola Escritura, somente a Escritura. A gente não tem prazer mais na lei do Senhor. E na lei do Senhor a gente não medita de dia e de noite.
Hoje nós temos mais prazer e muito mais. Os irmãos sabem o caos que foi um dia, quase que um dia sem o Zap. Imagine se nós ficássemos um dia, uma semana, sem a Bíblia, sem poder consultar a Bíblia. Será que nós teríamos dentro da igreja, aquele alvoroço que teve por conta do Facebook, do WhatsApp? Será que teríamos, irmãos? Será que eu e os irmãos temos necessidade da Bíblia, da palavra do Senhor? O Deus que usou, irmãos, Josias, Lutero, Calvino e muitos outros reformadores, Ele quer usar a mim e aos irmãos, para que a gente seja instrumento de reflexão, de reforma, de mudança de vida, a começar em nós, irmãos. Porque muitas vezes a gente tem essa característica, o ser humano tem essa característica de olhar muito para o outro. Eu sou da educação também, trabalho em Goiânia na área da educação. Estou na direção de um centro municipal de educação infantil. E lido com 80 pessoas. E é impressionante como, dentro desse contexto, a gente percebe o quanto que as pessoas estão ligadas na vida do outro. Se preocupado com a vida, com a função, com a responsabilidade do outro, e deixa de cumprir a sua responsabilidade. Na igreja, muitas vezes, a gente ouve as pessoas dizer: olha, pastor, que palavra abençoada. Essa palavra era para o irmão que não veio. Ele não veio, era para ele. Aquele irmão precisava. Quem precisa, irmãos, sou eu e os irmãos. A gente precisa de um despertar do Senhor no nosso coração, porque senão nós seremos esmagados por todas as ideologias que a gente ouve por aí. Tudo aquilo que a gente ouve por aí, tudo que é antibíblico, tudo que é contrário à vontade de Deus. E se a gente diz, a Bíblia diz isso, você é intolerante. Eu penso que chegarão dias em que as pessoas, de forma pública, não velada, elas terão a Bíblia como um livro de exceção, racista, homofóbico e por aí. A gente está caminhando para isso. E nesse contexto, quem nós iremos ouvir? A quem iremos ouvir? Será que eu e os irmãos iremos valorizar a palavra de Deus? Josias fez, diz o texto sagrado, no capítulo 23, ele diz que ele subiu à casa do Senhor, no verso 2, à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé com o propósito de trazer a Bíblia. Considere o ensino sagrado. Considere o livro da aliança. Receba a instrução do Senhor.
Receba a palavra do Senhor. E aqui, queridos irmãos, ele faz uma aliança, um pacto. E é interessante a expressão usada pelo escritor sagrado, pois esta aliança, ela implicava, irmãos, em seguir, guardar os mandamentos, os testemunhos, os preceitos. Olha que expressão bonita, guardar de todo o coração, irmãos. Muitas vezes a gente guarda só na cabeça. De vez em quando eu falo lá em Goiânia, na nossa igreja, que se nós perguntarmos os irmãos, depois que termina o culto, aí a gente vai tomar um cafezinho e tal, qual foi o texto lido lá pelo pregador? Ah, e aí começa, a gente esquece. Josias diz que a palavra era para ser guardada de todo o coração, irmãos. E quando uma coisa entra no coração, fica. A gente não esquece. A gente se lembra, irmãos. O salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que teme ao Senhor, dá à sua palavra o valor que merece. O valor que a palavra de Deus merece. Recentemente nós ouvimos aí, e eu que estou na área de educação, sei disso. Nós ouvimos uma decisão onde dizia que, lá do Supremo, que dizia o seguinte: é proibido ter nas livrarias, nas bibliotecas das escolas, a Bíblia. Não pode. Bíblia de jeito nenhum. Para que Bíblia? A intenção do mundo e da sociedade é desconstruir o cristianismo, os nossos valores. E será que eu e os irmãos estamos valorizando a Bíblia? Será que nós estamos meditando nela, irmãos? Será que eu e os irmãos não abandonamos a Bíblia, o conhecimento bíblico? Nós somos aí fora, as igrejas, não, a igreja presbiteriana é uma igreja que conhece a Bíblia, estuda. Será que é mesmo, irmãos? Será que nós somos esse povo mesmo? Ou será que isso não ficou para trás? O que prende a nossa atenção agora são outras coisas. Eu tenho filhos pequenos. E sempre na igreja eu digo e falo para os irmãos: a gente precisa orar pelo mundo no qual os meus filhos serão jovens e adolescentes. Porque adolescente, irmãos, eu não sei se é lá na nossa igreja, e eu fico: Senhor, nos dê graça para abençoar, para tocar no coração de um jovem, de um adolescente. Como é que a gente faz isso? As emoções dessa moçada estão em outros lugares, não na Bíblia, não na igreja, não em Deus. E é muito triste, e eu tenho convivido com isso, de irmãos que estão na igreja e os filhos 15, 16 anos não querem saber mais da igreja. Domingo passado eu estava na classe de jovens e adolescentes da nossa igreja, conversando um pouquinho com eles e perguntando a alguns
sobre o que é que eles achavam da igreja, daquele momento, da Bíblia. E um na minha cara diz: pastor, eu só estou aqui porque meu pai e minha mãe me traz. Porque se eles não me trouxessem, o meu coração não está aqui. Não está aqui. E isso é uma realidade, irmãos. O coração não está na palavra. Quem não conhece o Evangelho, a Bíblia, nós nos voltaremos e iremos acreditar em outras coisas. Nós iremos substituir a Bíblia por outras coisas. Por outras coisas que o mundo nos apresenta. E aí aquele texto que a irmã aqui leu, o apóstolo Paulo dizendo: olha, não vos conformeis. Não tomeis o modelo, a forma do mundo, mas transformai-vos. Não pense que este é o caminho. Não pense que esta é a vida que Deus tem para nós. Mas como é que a gente consegue fazer isso, irmão? Será que é na nossa força? Não, é na força de Deus. Eu gosto muito daquele texto, o Salmo de número 119, o verso 18, diz o seguinte: o salmista orando, ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Desvenda, Senhor. Abra o meu entendimento. E é maravilhoso, irmãos, quando Deus faz isso na minha e na sua vida. Porque aí a gente vai estudar a Bíblia e a gente vai ouvir Deus falando conosco. A gente vai dizer: isso aqui é para mim. É Deus falando conosco, é Deus abençoando as nossas vidas. E a palavra do Senhor é, como diz o salmista, as maravilhas. A palavra do Senhor é o alimento essencial, básico, fundamental, irmãos, para mim e para você. Mais do que qualquer outro alimento, a gente precisa do Senhor e da sua palavra. A gente precisa muito. Em último lugar, irmãos, esse texto nos leva a compreender a respeito da necessidade que eu e os irmãos temos para observar a obra de Deus, a vontade, os planos do Senhor. E os planos do Senhor, eles são mais altos, mais profundos do que os nossos, irmãos. E Josias conclama ao povo a responsabilidade. Ele faz aqui, e fica muito evidente aí, depois os irmãos podem ler no capítulo 22. Ele, a partir do verso 3 até o 7, ele faz uma reforma, uma restauração do templo, do lugar que se cultuava a Deus, pois o templo estava abandonado. E ele dizia: olha, a gente precisa olhar. E na ideia veterotestamentária de culto, a centralidade era no templo, irmãos. Era ali que eles adoravam a Deus e o templo estava necessitando de restauração. A restauração aqui significa revitalização da fé, porque não adianta simplesmente o templo dos irmãos, um templo muito bonito. Um dos problemas, a nossa igreja lá no Jardim Guanabara é uma igreja grande também. Mas nós temos um problema de acústica e a gente tenta resolver, o som não fica legal. Aqui a gente percebe, eu tenho percebido o quanto que a acústica ela é boa.
A igreja é bonita. Mas o templo que precisa ser reformado nos nossos dias é o templo nosso, do nosso coração. Como que a gente recebe a palavra de Deus? Será que a gente recebe e diz, Senhor, é para a minha vida? Não basta discurso, irmãos, e a gente sabe muito bem disso. É necessário envolvimento efetivo com o Senhor. O Senhor se agrada quando nós temos uma postura ativa, prática. Deus não se agrada e não se convence por conta de um discurso, de uma pregação eloquente. Nada disso. O que agrada a Deus e o que traz alegria ao nosso coração é a efetividade daquilo que a palavra diz, e ela adentra o nosso coração e transforma a nossa vida. Através da leitura bíblica, Josias reconheceu que o povo estava vivendo enganado. Josias começou a combater a idolatria, restaurou o culto no capítulo 23. A partir do verso 21, ele restaura a celebração da Páscoa entre o povo. O povo não estava cultuando, não estava dando a importância devida ao culto a Deus. Será que isso é algo contextual? Será que isso está acontecendo nos nossos dias? E eu quero, irmãos, concluir esta meditação trazendo para os irmãos, e hoje, como nós já falamos, dia de comemoração da Reforma Protestante. 504 anos. O salmista diz, no Salmo 19, ele diz que a lei, a palavra do Senhor, ela é perfeita, preste atenção, irmãos, perfeita, testemunho fiel, preceitos retos, mandamentos puros, temor límpido, juízo verdadeiro. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Ela é reta. Ela é maravilhosa, irmãos. E nesse mesmo capítulo 19, o salmista diz o que ela pode fazer nas nossas vidas. Ela restaura, ela dá sabedoria, ela alegra o coração. E é interessante a gente pensar em alegria no coração. O quanto que as pessoas estão tristes. O quanto que este mundo ficou mais triste. O quanto que tem de pessoas depressivas. A Bíblia diz, e eu creio, a palavra do Senhor alegra o coração. E depressão é tristeza de alma. É olhar para a vida e não faz sentido nenhum. E eu tenho lidado com uma irmã na nossa igreja. Nessa situação ela diz, pastor, ore por mim. Me ajude porque eu acordo, pastor, não tenho vontade de fazer nada. Só dormir. Daqui uns dias vai vir a minha netinha, pastor, e eu preciso ajudar. Eu não consigo. Eu estou desesperada, pastor, me ajude. Peça para Deus tirar essa tristeza na minha alma. E a gente percebe o quanto que as pessoas estão doentes. O quanto que este é o problema do século. E a gente vai encontrar solução, irmãos, em Deus. É em Deus que a gente encontra solução para qualquer coisa. Pois a palavra do Senhor traz alegria, ilumina os olhos, irmãos.
ilumina os olhos para que a gente possa enxergar as coisas, para que a gente possa discernir o que é bom, o que é ruim, o que agrada a Deus e o que não agrada. O homem natural, diz o apóstolo Paulo, ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque a Bíblia, para o homem natural, é loucura, não serve, não presta para absolutamente nada, é perca de tempo. Mas para aqueles que têm Deus, e que o Espírito Santo age na nossa vida, nós iremos perceber que a Bíblia, ela possui muitas maravilhas, muitas bênçãos para mim e para você. Nesse dia, a minha palavra, para concluir mesmo, é para que eu e os irmãos possamos não esquecer da palavra. Que a gente tenha intrepidez, a gente se lembre da intrepidez dos reformadores, do Josias, o rei. E a gente diga para Deus nessa manhã: Senhor, alimente o meu coração, Senhor. Abençoe a minha vida com a Tua palavra, Senhor. Não me deixe, Senhor, em hipótese nenhuma, viver a minha vida sem a orientação da Tua palavra. Eu preciso do Senhor e da Sua palavra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a vida do reverendo Juliano, do reverendo Lucas, que está aqui. Eu lembro do Lucas pequeno, não muito pequeno, porque eu não sou tão velho assim, né? Lá na Bahia, no Lapão, a Regina ia visitar os pais, e ali nós morávamos na mesma, os meus pais moravam na mesma rua. E aí eu vi o Lucas ali, na casa da Heleneide, naquela região ali. E é muito bom perceber hoje, servindo, amando a Deus, e que o Senhor possa muito abençoar a minha e a sua vida. Feche seus olhos. Nós vamos orar rogando de Deus a revitalização do nosso coração, da nossa fé nessa manhã, a reforma interna. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra possa arder profundamente no meu coração. Fale comigo sempre, Senhor. Toque no meu coração sempre, ó Deus queridos. Ó Deus santo. Ó Deus de infinita graça, de infinita misericórdia. Ó Deus, nós queremos, Pai, no nome de Jesus, nesta manhã singular, nós queremos voltar os nossos olhos ao Senhor. E nós queremos implorar, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor. Senhor, muda a nossa história, Senhor. Mude a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, fale ao nosso coração que a Tua palavra seja o alimento essencial, fundamental, Senhor. Que a gente não viva distante do Senhor, pois o viver distante do Senhor é problema, é crise, é sofrimento, Senhor. Aviva o nosso coração. Fale aos nossos corações sempre, Senhor. Desperta-nos para Te servir, para Te amar, para andar nos Teus caminhos. Continue, Senhor, a abençoar esta igreja, a vida do reverendo Juliano, o seu ministério, o reverendo Lucas, o reverendo Leonan,
Que a graça, a bênção do Senhor seja sobre esses irmãos e que o Senhor possa usá-los com graça e com poder para abençoar o teu povo aqui no nome e por amor de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, e fique conosco. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no nome e por meio de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado, reverendo. Você joga a bola ainda? Parou, né? Netinho está sendo generoso. Quem jogava muita bola era ele. Cadê o Abinaildo? Tá lá ainda? Abinaildo também era bom. Esses baianos tudo era bom de bola, moço. Não tinha nada para fazer lá na Bahia, eles ficavam jogando bola o dia todo. É igual eu, Mato Grossense. Tinha muita coisa para fazer lá em Gratinha, a gente jogava bola o dia todo na rua. Irmãos queridos, alguns me perguntaram se tinha uma foto da dona Elza, a nossa irmã que faleceu. Tem uma ali, talvez você vai se lembrar dela. Tem aí, Vanessa Chiquinho? Está um pouco... está distorcida por conta do formato da foto, mas a dona Elza já tinha muito tempo que não vinha na igreja por conta das impossibilidades de saúde. Mas ela, irmão da dona Elce e tia do pastor Wagner. Então, faleceu essa noite, será velada agora à tarde, das 13 às 16, lá na Pax. Melhorou. Lá na Pax do Jardim Marconal. Tá bom? Eu queria ter uma rápida reunião com o conselho agora, depois da escola. Então, por favor, os presbíteros, terminando aqui, não sai não, já vem aqui para frente, para a gente ganhar um tempinho. É uma coisa bastante rápida. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar terminando nesse momento da escola. Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos a Deus por essa palavra que muito edificou os nossos corações. Ó Pai, nós agradecemos pela vida também da dona Elza, por tudo aquilo que ela viveu entre nós, com a família. E agora rogamos a graça do Senhor para a família enlutada. Que o Senhor possa consolar, confortar o coração daquele que sofre, daquele que lamenta. Que o Senhor esteja com essa família. Nós cremos que ela já está com o Senhor, desfrutando de todas as benesses da eternidade junto a Ti. Agradecemos, ó Deus, pela vida dessa irmã. E oramos pela igreja do Senhor Jesus. Dê descanso para nós nessa tarde, na tarde desse dia, e que estejamos dispostos a cultuar, adorar o Senhor logo mais à noite. No nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, gente. Boa tarde, bom descanso para vocês.